mundo inteiro ela está sob ameaça. Alexandre de Moraes, ele empunha o martelo da justiça como se fosse a sua espada pessoal. Ele usou essa espada para calar vozes dissidentes, forçando jornalistas como Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Alan dos Santos, Leandro Ruschel, Luiz Ernesto Lacombe e muitos outros ao exílio. Ele usou essa espada para tentar calar advogados, políticos e até juízes, como a doutora juíza Ludmila Lins Grilo e muitos outros influenciadores que desafiaram as narrativas oficiais. Ele também tentou, mas não para por aí. Ele persegue grandes veículos de imprensa, como é o caso da Gazeta do Povo, a Jovem Pan e a Revista Oeste, contra quem ele mandou seus assessores usarem a criatividade para incriminar jornalistas inocentes. Foi assim até mesmo com a Folha de São Paulo, veículo de imprensa tradicional, proibido de divulgar uma entrevista com um preso político. Encaminhando para o final, talvez seja por isso que Elon Musk, o bilionário da tecnologia, não recua, porque ele entende que a batalha é pela liberdade de expressão e ela transcende questões econômicas, vai além dos interesses financeiros. É uma luta pela preservação dos valores fundamentais. Tem alguém passando mal ali? Se puderem dar uma atenção na reta do meu braço aqui, 50 metros adiante. Fora Xandão! 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 Pastor Michael Schoenberg está aqui embaixo, jornalista. Vamos dar um jeito. Encaminhando para o final, meus amigos. A pergunta que fica não é o porquê o Moraes quer banir a rede social, mas até onde ele está disposto a ir para controlar o discurso, para impedir que a sociedade se expresse livremente. O que é que se esconde por trás de um homem que se julga o dono da verdade? Quais são os reais interesses de quem se coloca como editor de todo o país? O que o Alexandre de Moraes, afinal, tanto teme? Seria a vontade das massas? A irreverência da crítica humorística? Ou talvez a mais poderosa força humana, a incontrolável capacidade de contestar o que lhe é imposto? Diante desse cenário, as palavras de Elon Musk, soltas na internet, fazem parte de uma resistência silenciosa. Um lembrete de que, por mais que forças tentem silenciar o mundo, sempre haverá aqueles dispostos a falar, a questionar, a desafiar. E todos nós precisamos estar nesse grupo. Como disse o experiente Edmund Burke, para que o mal prevaleça, basta que os bons silenciem, e nós não vamos nos calar. Os parlamentares brasileiros devem se organizar para tomar medidas efetivas contra esses crimes contra a nossa Constituição. O que está em jogo, meus amigos, não é dinheiro, mas sim a essência da liberdade. Cada um de nós aqui, nós temos o mesmo espírito do Elon Musk, o desejo de lutar pela liberdade, mesmo correndo o risco de sofrer injustamente por isso. Todos nós preferimos perder tudo que temos do que no futuro olhar nos olhos dos nossos filhos e dizer para eles que nós vivemos numa ditadura, porque no momento decisivo os seus pais optaram pela neutralidade, pela omissão.
Prezado presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, preste atenção nas minhas palavras. Nós preferimos as lágrimas da derrota do que a vergonha de não ter lutado. Diante disso, eu convoco todos vocês, e em especial os parlamentares aqui presentes e todos aqueles que estão nos assistindo, para se posicionarem em favor de 4 bandeiras. E eu quero ver a reação de vocês para saber se o que eu estou fazendo está de acordo com a população. Número 1, fim da perseguição dos inocentes e das prisões políticas. Número 2, anistia para todos os presos políticos. Número 3, o encerramento de todos os inquéritos ilegais derivados do inquérito do fim do mundo. E número 4, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes por invadir as competências do Legislativo e atentar contra os direitos fundamentais e violar as cláusulas próprias da nossa Constituição. Só assim podemos pôr fim a uma série de maldades que vem sendo cometidas no nosso país em nome da democracia. Só assim podemos restaurar a normalidade institucional e política do nosso país. A lei deve ser instrumento de justiça, não a espada de um psicopata. Obrigado, meu bom Deus. Obrigado, pastor Silas Malafaia, pela oportunidade. Obrigado ao meu pai Jair Bolsonaro por essa luta infame. Obrigado, Elon Musk. Thank you. Esse processo de ditadura que está sendo instaurado no Brasil. Nesses últimos 4 anos, eles fizeram de tudo para que cada um de vocês decidisse não sair de casa. Fizeram de tudo para colocar medo nos seus corações. O que eles não sabiam é que o povo finalmente entendeu o poder que o povo tem. Nós estamos aqui hoje representando não apenas uma luta pela liberdade de expressão e pela democracia no Brasil, presidente. E o senhor é um grande causador disso. O Brasil se tornou hoje um farol de esperança para o mundo inteiro. O mundo está assistindo o que está acontecendo aqui. Aqui é o único país do mundo onde 1 milhão de pessoas vai às ruas para lutar por democracia, liberdade de expressão. A nossa liberdade está em jogo, mas nós não vamos desistir. Mas o foco, presidente, e isso tem que ficar bem claro ao final de hoje. O foco agora, e eu digo mais, pela primeira vez nesses últimos anos, eu sinto no meu coração uma verdadeira esperança de mudar a situação. Nós estamos vendo a formação da tempestade perfeita no caminho daquele ditador. Nós tivemos nos últimos meses a divulgação do Twitter Files, a divulgação das conversas criminosas do Alexandre de Moraes. Nós tivemos, nas últimas semanas, o mundo inteiro ficou sabendo que o Brasil é uma ditadura e está acompanhando. Nós temos aqui nesse caminhão o nosso jornalista internacional, Michael Shellenberger, que tem sido um herói na divulgação do que acontece no Brasil. Uma salva de palmas para ele. Nós temos agora nesse caminhão uma equipe que foi enviada por Elon Musk para passar ao vivo no Twitter o que está acontecendo aqui. O Brasil é hoje um farol de esperança para o resto do mundo. E isso aconteceu, presidente, porque o senhor nunca desistiu. Isso está acontecendo hoje e o mundo será eternamente grato, porque todos os ataques que vieram contra o senhor, ao invés de se curvar, você ergueu a cabeça e não desistiu por nós. Mas o foco, meus amigos, o foco agora está no Senado.
São senadores que devem, nesse momento, erguer a tocha da liberdade e manter acesa a nossa democracia. Nós temos agora nesse caminhão verdadeiros guerreiros do Senado, mas cadê o resto? Até o momento, nós temos 31 senadores que se posicionaram a favor do impeachment de Alexandre de Moraes. 31. O que está acontecendo com os outros 50 senadores? Onde estão os senadores que juraram defender a nossa Constituição? Onde estão os senadores que se comprometeram a defender as nossas liberdades? Pois eu digo para vocês qual é a nossa missão. Nós vamos cobrar de cada um deles. Nós vamos transformar a vida deles em um inferno. Nós não vamos dar paz a quem se vender para essa ditadura. As eleições desses senadores estão logo ali na esquina. Daqui 2 anos eles terão que sair às ruas pedindo voto. Mas nós vamos lembrar todo o povo brasileiro quais senadores se posicionaram ao lado da democracia e quais senadores se posicionaram ao lado do Xandão ditador. E esses nomes jamais serão esquecidos. Eles estão deixando o Brasil, ou o Brasil está virando uma Venezuela, ou é a Venezuela que está virando o Brasil. Hoje não dá nem para saber. Antes nós falávamos do jeito que está o Brasil vira uma Venezuela. Hoje o venezuelano está falando do jeito que está a Venezuela vira um Brasil. Mas eu tenho certeza, presidente, que com a sua garra, a sua liderança, nós não vamos desistir. Vamos sim cobrar os nossos senadores. Vamos jamais desistir da nossa liberdade. E agora, para concluir, como eu gosto de fazer, presidente, já que agora o mundo inteiro nos acompanha, uma mensagem para o mundo, para que possa ser divulgada. These people that you see here are freedom-loving people who will never give up on our freedom, who will never give up on our rights. We will never bend our knees to no dictator. We will fight for our democracy no matter what cost. Brazil is now a beacon of hope for every single person who loves freedom and democracy in the world. Learn from Brazil. This is how we fight dictatorship. This is how we fight for our rights, and we will never give up. Thank you. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Brasil, hoje não há o que comemorar, porque não há independência sem liberdade. Hoje o mundo inteiro está com os olhos fixos no nosso país, porque aqui está o juiz mais tirânico do mundo, chamado ministro Alexandre de Moraes. Um criminoso que usa dos seus poderes a qualquer preço para poder silenciar e calar e impedir que nós saibamos a verdade. Quando ele derruba o X, o antigo Twitter, ele impede não somente a nossa voz, mas impede todas as vozes. Eu quero agora, por gentileza, que vocês façam 10 segundos de silêncio absoluto. Fiquem em silêncio, por gentileza. É isso que Moraes deseja para o nosso país. Mas o que ele reverteu foi milhões de brasileiros na rua dando um grito pela nossa liberdade. O ministro Alexandre de Moraes deveria ser chamado de mimado de Moraes, porque se você fala contra ele, ele te coloca na cadeia.
Se você fala algo que ele não gosta na internet, ele derruba a rede social. E se você usa, ele te multa na rede social. A covardia é a maior arma do tirânico. Mas se tirar a toga do Alexandre de Moraes, não sobra nada. Com seu pulso firme, ele condena uma mulher por 15 anos de cadeia, porque escreveu "Perdeu Mané" em uma estátua. Mas com seu pulso frouxo, ele não tem a mesma coragem de combater o crime organizado como a organização criminosa, o PCC. Com seu pulso firme, ele derruba redes sociais de parlamentares, porque ele discorda da sua opinião. Mas com seu pulso frouxo, ele não vai atrás daqueles que têm mentido, que têm manchado a imagem do nosso país, como Luiz Inácio Lula da Silva. Com seu pulso forte, ele multa pessoas que usam VPN e usam Twitter. Mas com seu pulso fraco, ele não consegue impedir sinal de celular nos presídios do nosso país. Ele, com seu pulso frouxo, nunca fez nada contra o seu colega de Suprema Corte, Gilmar Mendes, que afirmou, e eu concordo com Gilmar Mendes, que o PT instaurou uma cleptocracia no Brasil. Nada fez contra ele mesmo, que disse que o PT roubava milhões. Eu, por muito menos, estou sendo perseguido porque eu chamei o Lula de ladrão. Eles me propuseram um acordo: ou você deleta todos os vídeos que você chama Lula de ladrão, ou nós iremos seguir com o processo. É claro que eu disse não, porque eu não me curvo a ditador de toga e nem de 9 dedos. Presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, disse que pressão nenhuma irá funcionar. Cada homem decide o legado que quer deixar aqui nessa terra. Pelo visto, Pacheco escolheu da covardia. Os homens do passado teriam vergonha de você, Pacheco. Os homens do presente sentem vergonha de você, Pacheco. E nós asseguraremos que os homens do futuro também sintam vergonha de você, Pacheco. Paute o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, seu covarde. E o resto nós faremos nas ruas, faremos nos plenários e no Congresso. Será a primeira vez em 200 anos que nós iremos impeachmentar um ministro da Suprema Corte, e começaremos com Alexandre de Moraes. Uma pessoa que não teve um voto não pode decidir a nossa liberdade e o futuro dessa nação. Eles se vestem com uma embalagem de democracia e Constituição. Mas quando que Moraes ou Pacheco aplicaram o artigo 1º, parágrafo 1º da Constituição, que diz que todo poder emana do povo? E por fim, se o presidente Lira deseja ter os votos da direita para o seu candidato à presidência da Câmara, que paute ainda esse ano a anistia para os presos políticos.
Se um bandido é descondenado e assume a presidência da República e tem a sua liberdade, quanto mais baderneiros também merecem ter a sua liberdade. A todos os presos políticos, desde Daniel Silveira, aqueles que recentemente estavam na cadeia, como Felipe G. Martins, e as várias famílias que estão sofrendo, porque os seus familiares estão injustamente com penas desproporcionais na cadeia, por mera vingança jurídica de Moraes, a quem é de direita. Nós queremos dizer para vocês que vocês não estão sozinhos, e que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, bem-aventurados que choram, porque toda lágrima um dia será secada pelo nosso Senhor. Eu não tenho dúvidas que Deus continua com os olhos abertos para a nossa nação. Você que está aqui é muito importante para esse país. Você que está aqui faz parte da mudança e da história desse país. Que nós um dia morremos, talvez sem ver o futuro prometido, mas você fez parte disso. A Bíblia diz que não precisamos temer o amanhã, pois só dele pertence o amanhã. Eu tenho aqui algumas pessoas para poder agradecer. A primeira delas, ao Elon Musk, que poderia estar lucrando com o Twitter no Brasil, mas mostrou que não é um homem de preço, mas é um homem de valor. E o segundo homem que está aqui ao meu lado, que contra ele não tem um que presta. Esse homem resgatou o verde e amarelo. Jair Bolsonaro resgatou e foi o trator pavimentador que mudou o nosso país. E nós temos que agradecer a Deus, porque Ele tem nos sustentado. Não será morte, não será juiz, não será nenhum presidente ditador que irá nos parar. Coragem, Brasil, coragem, porque até a brasa mais quente um dia irá se esfriar. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Muito obrigado. Boa tarde, povo abençoado do Brasil. Nessa tarde, nós vamos ter algo interessante. Quem é o criminoso? Jair Messias Bolsonaro ou Alexandre de Moraes? Eu vou mostrar com fatos e a lei. Eu não vim aqui para caluniar ou difamar com bravata. Eu vou mostrar fatos e a lei, quem é o criminoso no Brasil. As três principais acusações que são feitas a Jair Messias Bolsonaro. Eu vou começar com a mais fraca. Ele é acusado de roubo de joias. Escute, a imprensa, em grande parte, fez um salseiro, dizendo que Bolsonaro se apropriou de joias. Agora, o TCU, Tribunal de Contas da União, no plenário, respondendo a uma pergunta, se Lula podia usar um relógio caríssimo que ganhou do primeiro-ministro ou do presidente da França. Resposta do TCU: não existe lei que diga
que presentes personalíssimos do presidente são bens públicos. Acabou a acusação contra você. O presidente não roubou bem público. Ele ganhou e ninguém perguntou os 11 containers de presentes que Lula ganhou e onde ele botou. A segunda acusação, povo brasileiro, preste atenção porque o jogo é muito nojento e sujo. A segunda acusação contra Bolsonaro, a inegibilidade de Bolsonaro. Ele recebeu a inegibilidade por 8 anos por 2 motivos. Primeiro, ele fez uma reunião com embaixadores e falou da imaculada, idolatrada, salve, salve urna eletrônica. Ele, como presidente, tem a prerrogativa de convocar embaixadores e questionar o processo eleitoral. Para vocês verem o jogo sujo, que Fachin era o presidente do STF e convocou embaixadores e não tem legalidade para isso. O segundo motivo da inegibilidade de Bolsonaro: abuso do poder político e econômico no 7 de setembro. É uma vergonha. Número 1, no 7 de setembro, o evento não foi feito no lugar da parada militar. Número 2, quem pagou o trio fui eu. Que abuso de poder econômico e abuso de poder político. Essas são as duas causas vergonhosas da inegibilidade de Bolsonaro. Se o Supremo Tribunal Federal derrubou os crimes reais de Lula, pelo qual ele foi condenado, eu tenho certeza, presidente, que o Supremo Tribunal Federal vai derrubar a sua inegibilidade. Terceiro, a acusação mais grave contra o presidente Bolsonaro. O ditador da toga, Alexandre de Moraes, coloca Bolsonaro no inquérito do golpe, o pseudo-golpe. Agora preste atenção. O ex-presidente do STF, Nelson Jobim, declarou: não teve golpe, foi baderna. O atual ministro da Defesa do governo Lula, José Múcio, declarou: foi baderna. O PT e seus puxadinhos produziram baderna. O PT e seus puxadinhos causaram baderna no Brasil pior do que o dia 8 e ninguém ficou um dia na cadeia. Agora escute, presidente, você foi embora para a América. Você é um fenômeno. Você conseguiu reunir faxineira, dona de casa, idosos, para dar um golpe, sem nem a vassoura na mão. Não existe golpe sem poder de armas. É uma farsa de Alexandre de Moraes para produzir perseguição política. Políticos e de gente integrante no sistema. Se um dia vocês souberem quem mandava Itaipu Nacional, vocês vão cair para trás.
Lá era o filé da corrupção, porque na Itaipu Nacional não era permitido a auditagem pelo TCU. Só com que nós evitamos com fraudes, com corrupção, fizemos obras fantásticas na região ali do oeste de Paraná. Alongamos a pista em 600 metros do aeroporto de Foz do Iguaçu. Começamos e concluímos a segunda ponte com o Paraguai. Começamos a terceira ponte com o Paraguai. E tantas outras obras de infraestrutura para mais de 50 municípios. A gente estava atrapalhando o sistema. Não tinham mais como roubar o nosso Brasil. As estatais passaram a dar lucro, mas eles tinham que armar a minha saída de lá. Se hoje eu sou o ex mais amado no Brasil, esse divórcio não foi feito pelo povo, foi feito por parte desse sistema que trabalhou 4 anos contra a minha pessoa. Não tinha semana que eu não era fustigado por uma sentença judicial atrapalhando o nosso governo. Mas vencemos tudo isso. Vencemos a pandemia. Vencemos uma guerra lá fora. O Brasil começou a entrar no rumo. E fiz uma coisa que ninguém nunca fez no Brasil. Nós zeramos ou reduzimos a carga tributária de milhares de produtos. Entre eles, os combustíveis. Entre outros, o fim do DPVAT. Entre outros, a diminuição em 30% do IPI de mais de 4 mil produtos. E acreditem, quanto mais nós diminuímos ou zerávamos impostos, mais o Brasil arrecadava. Isso importunava o sistema, porque na verdade eles não estavam roubando mais. Se uniram e começaram com o velho discurso que eu queria dar um golpe de Estado. Golpe de Estado usando, como disse o Malafaia aqui, dispositivos da nossa Constituição. E eles, para evitar que eu tivesse chance de voltar, decretaram a minha inelegibilidade. Inelegibilidade, uma delas, porque me reuni com embaixadores. Eu não me reuni com traficantes no Morro do Alemão, como Lula fez. Esses inquéritos, que dali se derivaram outros em cima de ditas petições, dando amplos poderes. Alexandre de Moraes escolheu seus alvos, como escolheu meu filho Eduardo Bolsonaro. Isso ratificado nos áudios vazados da operação agora conhecida como Lava Toga. Eles tinham que me destruir, porque eles achavam que agindo dessa maneira me fariam, em dado momento, mudar de lado. Eu jamais estaria do lado deles. Preferi o lado mais difícil, o lado do povo brasileiro, porque isso me dá tranquilidade, me dá paz para dormir e me faz orgulhar daquilo que eu fiz no passado. E se vocês hoje estão aqui, é porque vocês corroboram com o que eu estou falando. Passamos momentos difíceis, cada vez mais, com aquela armação do 8 de janeiro. Quis Deus que eu me ausentasse do país no dia 30 de dezembro. Algo ia acontecer. Eu tinha esse pressentimento, mas não sabia que seria aquilo. Foi um ato, sim, como disse o então ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim. Segundo ele, aquilo foi uma catarse, ou seja, o momento onde a população se prendeu. E aquilo jamais foi um golpe de Estado. E nós estamos vendo pessoas ainda a serem julgadas e condenadas como integrantes de um grupo armado que visava mudar o nosso Estado Democrático de Direito. E eu lamento por essas pessoas presas, mais de uma centena. Jovens mães, idosos, idosas, chefes de família. Hoje nós temos órfãos de pais vivos no Brasil. Essas condenações do 8 de janeiro, nós temos que, através de uma anistia, beneficiar essas pessoas que foram injustamente condenadas. Aqui no carro agora está o deputado federal, que é o relator da anistia da Comissão
de Constituição e Justiça na Câmara. Dizer a vocês que nós seremos vitoriosos lá. Nós daremos essa anistia, porque só assim nós podemos começar a sonhar com a pacificação do nosso país. No mais, quanto à minha inelegibilidade, eu tenho certeza, essas duas acusações estapafúrdias, sem razão, sem materialidade, será mais cedo ou mais tarde conseguida por trabalho dentro do Congresso Nacional. Quem tem que escolher os seus futuros chefes é o povo brasileiro, e não um ou outro ministro que temporariamente esteja à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Dizer a vocês que nós devemos acreditar no Brasil. Nós não podemos desistir do nosso Brasil. Nós temos, sim, já que sentimos o gosto de uma boa administração, sem corrupção e voltada para o interesse do povo entre 19 e 22. Dizer a vocês que dependemos, sim, e agradecemos a participação externa de algumas pessoas, como Schallenberg, que está aqui presente no carro conosco. Tenho certeza que as eleições de novembro desse ano, nos Estados Unidos, fazendo com que o Trump volte ao poder, será um recado para tiranetes, para ditadores de todo mundo, em especial para o nosso Brasil. Não existe satisfação melhor do que ser bem recebido por todos vocês. Dizer a vocês que isso faz com que nós, políticos de hoje, sejamos diferentes do político de ontem. Até pouco tempo, todos os políticos eram tidos como iguais. Mostramos ao longo dos nossos 4 anos que nós não somos todos iguais. Ao longo do meu mandato, indo para o encerramento, nós voltamos a acreditar em nosso país, voltamos a conhecer o que é cada poder da República, o que é o poder executivo, o que é o poder legislativo e o que é o Supremo Tribunal Federal. Dizer a vocês que voltamos a vestir o verde e amarelo com orgulho, a cantar o hino nacional com emoção, a dar valor à nossa família, a conhecer realmente quais são as potencialidades do nosso Brasil. Dizer a vocês que, enquanto presidente, tive um relacionamento o melhor possível com as grandes democracias do mundo, coisa que acontece exatamente o contrário nos dias de hoje, onde o atual governo se mistura, se entrega e se alia a ditaduras de todo o mundo. O nosso Brasil é um país fantástico, ninguém tem o que nós temos, temos tudo para sermos uma grande nação, mas devemos botar freio através dos dispositivos constitucionais naqueles que saem, que rompem o limite das 4 linhas da nossa Constituição. E eu espero que o Senado Federal bote um freio em Alexandre de Moraes, esse ditador que faz mais mal ao Brasil que o próprio Luiz Inácio Lula da Silva. Acreditemos no Brasil, acreditemos no nosso futuro. E eu agradeço a presença de todos vocês aqui nessa data. Isso nos dá esperança para continuarmos lutando e fazendo com que o Brasil volte à normalidade num rápido espaço de tempo. A todos da Paulista, de São Paulo e do Brasil, meu muito obrigado a todos vocês. Momentos como este são ímpares em nossa vida. Obrigado, Malafaia, Tarcísio, Schallenberg. Obrigado, Nicolas. Obrigado, Gaia, Magno Malta, Eduardo Bolsonaro. Muito obrigado a todos vocês. O Brasil é nosso. O Brasil será livre. Brasil acima de tudo. Brasil acima de tudo.